Fala, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Agrifato Cast. Então, vamos que vamos, né? Mais uma semana mais ou menos doída aí para o mercado boi gordo, não tá fácil. Eu recebi um relato aqui essa semana do. Ele é seguidor, na verdade, ele é um cara muito querido, a gente troca muita ideia. Ele me contando que ele chegou com todo o investimento na pecuária durante a fase de alta, alavancando, né? E me contando ali os preços que ele pagou nas matrizes dele e tal, e agora, né, a situação está bem difícil. Ele está tirando recursos de outros meios aí para cobrir e tentar ficar vivo até a próxima fase de alta que ele enxerga, né, que vai acontecer. E aí, queria trazer as novidades, né, porque esse relato que eu estou trazendo é para, de fato, mostrar o que está refletindo o clima, né, dos produtores bem chateados, bem desanimados. Já estamos quase encerrando a primeira quinzena de agosto e, né, boi não vai. Pelo menos parou de cair, mas a gente tem escalas muito longas ainda em praças importantes, como Minas Gerais, né, que eu acho que é a que mais chama a atenção. Outras totalmente díspares, por exemplo, como Mato Grosso do Sul, né, com escalas aí em torno de 4 dias. Essa é uma escala que aperta, sim. A gente teve uma distorção, que foi em alguns dias aí, negócios com boi do Mato Grosso do Sul mais alto do que boi de São Paulo. E você vê a distorção, né? De onde está vindo essa distorção? O que está acontecendo? Em Minas Gerais, a gente sabe que tem uma estiagem muito forte, né? O pessoal não está conseguindo absolutamente segurar boi, está entregando tudo que tem. No Mato Grosso do Sul, está um pouco mais controlado, talvez, enfim. Mas a gente tem aí um fator que tem influenciado um pouquinho as escalas de São Paulo, que é essa falta de boi. Mato Grosso do Sul, São Paulo acabou encolhendo um pouco também. O mercado parou de cair, né? O mercado ficou um pouco menos volátil. O CPE, o indicador, ele ajustou o movimento que ele estava defasado, né? Em realizar. Então, o CPE a gente observava ali na época do vencimento do contrato de julho, desculpa. E aí ele não ajustava para baixo, né? O que a gente levantava no mercado era mais baixo do que o CPE. Agora ele veio e ajustou. Teve um delayzinho aí. Mas quando a gente observa os negócios que a gente capta aqui, eles pararam de cair, o mercado está mais estabilizado, né? Mas eu considero que há praças aí com escalas muito longas ainda, que não deveriam, ou pelo menos não caracterizam tradicionalmente a entre-safra, né? E a gente, como falei, já está aí quase terminando a primeira quinzena de agosto. Dentro desse contexto, então, acho que a gente tem uma oferta um pouco problemática em algumas regiões e abundante em outras, né? Acho que a gente podia entrar falando um pouquinho de demanda também, porque o mercado doméstico continua bem fraco, agora é Dia dos Pais, talvez dê uma aquecida, mas na minha visão, assim, vai ser uma coisa bem pontual, né? Bem pontual. O frango não está ajudando, acho que a gente pode falar um pouquinho do mercado de carnes alternativas também. O frango caiu muito, acabou ficando muito competitivo aí em relação ao boi, né? E aí, quando a gente fala de grandes manobras de consumo no mercado doméstico, essas grandes variações elas vêm da classe média baixa, classe baixa, né? Que são pessoas que, para consumir a carne bovina, dependem do salário mínimo, né? Do emprego, enfim. Então, acho que é mais ou menos por aí. E eu queria falar um pouquinho de exportações também, já aproveito para chamar o Iago para a gente fazer o fechado de julho e entrar na primeira semana de agosto aí, para saber como é que desempenhou. E aí, Iago, o que que você me traz? Fala, Lígia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente aí. Pois é, um mercado muito, muito ruim ainda, né? A gente está vendo aí, principalmente nesses últimos 2 dias, né? Na verdade, hoje e ontem, com preços recuando na bolsa e fazendo nova mínima. Então, você pega uma precificação futura é, que está olhando para frente, e vendo mais caos e vendo mais oferta, ou então a demanda diminuindo, a exportação caindo, a gente ficando menos competitivo, pelo menos é o que a bolsa está projetando hoje. Então, você olha para os indicadores futuros e vê que o mercado acredita que a gente vai continuar assim e até pior, né? Que até pioraria o preço que a gente tem hoje, para ter uma noção, né? Desde quarta-feira passada, o nosso indicador, né, o indicador que a gente coleta aqui, parou nos 229, 230 de precificação. Ele não caiu desde então, desde quarta, terça-feira da semana passada. O que é um indicador que, pelo menos, a gente pode, como você falou, né, respirar, falar, ó,
Finalmente a gente teve um respiro. No início dessa semana a gente começou a pegar também escalas encurtando, tá? Então eu tô falando de segunda-feira especificamente, a gente viu escala em São Paulo voltando para 9 dias, e lembrando que há 2 semanas atrás era 12 dias, a escala do Mato Grosso do Sul em 4 dias, como você trouxe. Então acho que tudo isso leva em consideração que o mercado talvez tenha chegado no físico nesse fundo do poço, mas o mercado futuro ainda não acredita nisso. O mercado futuro ainda olha para os preços e fala, ó, acho que vai cair mais. E eu tô pagando o preço para isso. Eu tô achando que vai cair, vai vir para 222, R$ 220 nesses próximos 60 dias, 90, 60 dias. Então o mercado ainda está muito pessimista com o que acontece de maneira geral e precifica isso. Para falar um pouquinho de mercado de demanda, né? Eu acho que a gente teve aí a primeira semana. A gente finaliza julho com 161, 160 mil toneladas de carne bovina exportada, o que é relativamente um bom número para o mês de julho, mas que teve queda no comparativo mensal. E aí eu gosto de explicar, até falei isso já anteriormente para até uma entrevista que a gente deu aqui, sobre como a gente teve um estilingue, tá? A gente exportou muito durante os meses de maio e junho por conta do bloqueio da vaca louca típica de março e abril. Aí, consequentemente, ficou muita carne que foi produzida, a China veio comprando, então você enviou muita carne durante maio e junho, e em julho você volta à normalidade. Então, você volta ali para o patamar histórico que é julho, entre 160 e 170 mil toneladas. Tanto é real que esses 160 mil toneladas de julho 23 ficou só 8 mil toneladas abaixo do antigo recorde, que é lá de 2020. Então, mostra que a gente, assim, voltou para a média e tá padronizado nisso daí. Não é um volume ruim, mas também não é aquele volume que a gente fala, nossa, agora estourou a banca, né? Para agosto, a gente começa a primeira semana muito bem, lembrando que a primeira semana, historicamente, é melhor mesmo, a gente exporta muito na primeira semana, mas o que a gente percebe é que, assim, a gente tem uma capacidade de exportar grandes volumes em agosto. Então, na matemática ali, né, levando em consideração os números atuais, agosto deve ser mais um mês de forte exportação, mas com preços ruins, né? A gente já vem falando sobre esses preços problemáticos de exportação há um tempo. O preço em geral aí tá basicamente a parcial de agosto fechou a 4.500 da primeira semana e mostra que esse é basicamente o pior preço de exportação dos últimos 20 meses. Então, a gente está muito ruim em precificação de carcaça. A gente até a precificação da carcaça exportada, mas a gente até tem volumes grandes, mas o preço é muito ruim, sabe? Então o balanço que a gente faz ainda é muito parecido com o que a gente tinha lá atrás. Exporta muito, mas com preços menores, com preços baixos. Um ponto interessante que eu até vi no último mês, tá? Que sai no nosso relatório de mercado externo, é que a Rússia voltou assim a comprar grandes volumes, sabe? A gente fecha esse primeiro 7 meses do ano com a Rússia se tornando o quarto maior comprador de carne bovina do Brasil. Deixa eu confirmar isso aqui. É o sexto, na verdade, mas que veio, assim, cresceu dobrou em relação ao ano passado e é o maior volume comprado pela Rússia nesse período, desde 2019. Mostra talvez que a gente está conseguindo adentrar de novo o mercado russo. É óbvio que ainda comparado à China é muito pequeno, né? Mas é um fator interessante que me chamou a atenção, como a Rússia tem comprado mais, o Chile também tem comprado mais, ah, demonstrando talvez uma recuperação desses países aí pós-pandemia, tá? Mas, de maneira geral, ainda é isso, tá? Um mercado que explora volume, mas não explora preço ainda, tá? Perfeito. E aí, eu acho que um grande impulso que a gente teve naquela época de fase de alta também foi esse preço, né? Esse preço médio pago aí, que estourou Sim, naquela época. E depois veio o dólar, né? Juntando aí tudo. exatamente, Foi Lígia. um alinhamento de astros, né? Eu falo isso, gente. Faltou oferta, o preço subiu, o dólar explodiu, entendeu? Chinês com medo, porque por conta da guerra, A única coisa que decepcionou, assim, decepcionou, vai, que não fez parte desse alinhamento de astros foi o consumo doméstico, né? Que sofreu muito aí já perfeito. a partir desse período, com depois inflação, desemprego, etc. Mas Sim. a gente teve um período bom aí, né? E Ô, Lígia, agora, fala. não, eu ia até comentar um dado que, assim, não tem muito a ver com exportação, mas que me chamou a atenção, tá? Porque eu tô acompanhando a variação 12 meses, tá? Tô olhando 12 e 24 meses, mas o de 12 meses me chamou a atenção a variação do boi gordo e do bezerro, tá? Eu falo isso porque o bezerro, a gente tem esses ciclos, né, de queda muito intenso e depois melhora de preço, né? Quando você compara 12, sempre 12 meses antes e 24 meses. A gente analisa CARD aqui também, né? Enfim, e o bezerro, ele fez a sua máxima de queda, um comparativo 12 meses, lá em
abril e março de 2022, em que ele caiu 26% em relação ao ano passado, em relação a 12 Nossa, meses antes. caramba. E aí, desde então, essas quedas anuais se tornaram menos intensas. O preço hoje do bezerro é 8% menor do que o preço de agosto de 2022. Nossa, Ou seja, impressionante. o bezerro já está num momento, digamos assim, né? Se você analisa essa variação 12 meses, em que ele começa a se curvar para cima. E o boi gordo ainda não. E é exatamente o que aconteceu lá em 2016. O bezerro fez o fundo do poço ali em queda anual, né? Olhando para essa queda anual. Ele fez esse fundo do poço em março, fevereiro de 2017, e o boi gordo foi fazer o seu fundo de poço na queda anual só em agosto, julho de 2017. Então demorou um tempo, tá? Para Tá. que a queda no bezerro no 12 meses, a maior queda virasse a queda no boi gordo. Mas os indicadores do bezerro já mostram que o pior momento, não em preço, mas em intensidade de queda, para o bezerro já foi. Se eu olho o histórico, e se eu olho o que está acontecendo assim nessas quedas anuais, mostra exatamente isso. A Aham. taxa anual de composto ali que a gente faz do CARG, né, na verdade, né? Taxa de retorno anual, mostra também esse sentido para o bezerro. Se eu olhar o universo de 2 anos, o bezerro já meio que atingiu o fundo do poço há 3, 4 meses atrás e está melhorando aos poucos, sabe? Então, os retornos sobre o bezerro, tá tudo meio que pro bezerro saindo desse fundo do poço, sabe? Então, eu queria até esclarecer uma coisa, porque as pessoas escutam a gente e falam, nossa, o pior preço já foi, e quando a gente fala isso, gente, vamos ter maturidade para entender. É uma média, né? Assim, às vezes o bezerro dá uma escorregada. Por exemplo, se você pegar o que está acontecendo em Minas Gerais agora, que o cara não tem onde colocar gado, que está chovendo, cara, regiões do meio sul para baixo, de Minas Gerais chovendo 200 milímetros menos do que a média do ano passado, gente, é muita coisa. O cara precisa vender o bezerro, dar aquela escorregada. Então, nós estamos falando de uma média, de uma tendência maior, né? Agora, pegar o fundo do poço, na casa da vírgula, é uma coisa que a gente é difícil de fazer, né? Ninguém tem essa pretensão, tá bom? Então, só para E, vocês entenderem, quando a gente fala de chegou ao fundo do poço, às vezes dá mais uma escorregada, mas assim, a pressão de queda real, ela fica mais distante, obviamente. Olha o tanto de fêmea que nós estamos abatendo hoje, né? uhum. Lígia, eu queria até complementar isso olhando para o mercado físico também, né? A gente já vê há um tempo essa extenuação assim, do movimento de baixa, né? O bezerro ele chegou num preço que você não consegue fazer mais negócio para comprar abaixo daquilo. Então teve um limite, assim, aí a gente sai por indicadores, porque quando a gente fica, às vezes, acompanhando a mesma coisa de bolsa, né? Às vezes a gente fica tão focado ali, dia a dia, oscilação, que você vai meio que perdendo a referência É. central do mercado. Então, tem essas oscilações, por exemplo, do CPEA, que às vezes representam numa semana uma queda de 3%, na outra uma valorização de 2%, e vai andando, que são oscilações naturais do mercado, e aí entra muito essa pressão de compra e de venda do mercado físico, né? A realidade. Então, os preços do bezerro estão mais baixos ali no segundo trimestre do ano, né? Não é à toa, é porque você tem uma maior oferta. Então, tem essa sazonalidade anual mesmo, e a sazonalidade de momentos e de regiões de compra. Então, a região, por exemplo, que é mais produtora de bezerros, que é mais focada em cria, obviamente ela vai ter uma oferta maior, você vai conseguir comprar melhor ali do que em outras que não. Então, isso é muito importante, mas de forma geral, eu já vejo até em relação aos nossos clientes aqui, já tem um tempo, assim, pelo menos uns 3 meses, que eles ofertam preços mais baixos e não conseguem comprar, né? É. Então, realmente esse movimento de queda, ele nos parece ter chegado ao fim para reposição, né? Para Uhum. reposição de animais mais jovens. Aí, quando a gente olha para a reposição de animais mais zerados, por exemplo, estou falando de um boi magro, de um garrote, isso é muito correlacionado com a demanda de confinamento. Uhum. E é muito interessante hoje a gente olhar para o mercado físico e ver esses movimentos, assim, porque a gente fala com muitas pessoas aqui de negociação que compram ou que às vezes estão vendendo essa categoria de animais, e é incrível, assim, depois que os preços começaram a cair na bolsa e no mercado físico também, falando ali maio, abril, maio, que os preços começaram a ficar piores, né? Até primeira quinzena de junho, sumiu, assim, você via um pouco comprador de boi magro. E aí, de repente, os preços começaram a recuperar ali da segunda quinzena de junho para
para final de junho, início de julho, quando os preços começaram a recuperar, apareceram novamente. E agora, né, depois com essa volta, digamos assim, da safra, né, quando a gente começou a achar que tinha passado e não tinha, então a safra meio que retomando no sentido de preços em queda, os compradores sumiram novamente, porque hoje não tem uma rentabilidade nem com os preços atuais do mercado físico, falando em São Paulo, tá? Nem com os preços, muito menos com os preços futuros da Bolsa, né? A gente está falando hoje, por exemplo, no setembro, com R$ 10 de deságio praticamente em relação aos preços atuais. Então, Certo. é o que o Thiago comentou. Hoje a Bolsa está precificando um desânimo ainda maior. Vai um pouco na contramão, digamos assim, do que eu acredito, pensando nos pontos de oferta e demanda. Eu acredito que a gente vai ver preços melhores para os próximos meses e não piores como a Bolsa está precificando, mas isso impacta muito a decisão do pecuarista, e principalmente aquele pecuarista que faz conta olhando o preço do mercado futuro. Então, hoje, olhando para números, não se tem um estímulo, por exemplo, na atividade de confinamento. Hoje as margens estão negativas e isso influencia tanto nos preços do boi magro, que tem uma menor demanda, né, e provavelmente os preços vão acabar se desvalorizando aí. E aí, em relação também a uma possível oferta de animais futuros devido ao menor alojamento de animais de confinamento. Vamos ver agora como é que fica, né? Essa semana, quando a gente acompanha lá o levantamento da Cargill, tem uma colocação menor, né? Uma taxa de ocupação mais baixa dos confinamentos. Hoje, ou seja, refletiria lá na frente em uma oferta menor. Nós já estamos em agosto, né? Setembro, outubro, novembro. O divulgado de julho já daria uma luz para a gente aí, até o fim do ano, mais ou menos. E ontem eu recebi aqui, parece que vai ter uma enchente de animais em outubro. Eu falei, cara, de onde veio isso? Assim, então fica, né, as informações estão desencontrando. Mas pelo que a Um Então, gente ponto, vê, Lígia, né? desculpa interromper você, é o que eu, pelo menos a minha visão sobre esse mercado, assim, a grande problemática hoje é mensurar, e é por isso que a gente, acho que esse faz parte do nosso trabalho também, mas é a grande dificuldade, é mensurar em que velocidade o estoque que foi formado desde 2020, 2021, quando a gente teve em 21 a maior retenção de fêmeas da história, desde então, mensurar a que velocidade esse estoque vai chegar pronto para virar boi Aham, para abate. Eu acho que perfeito. e esse é o motivo, inclusive, da gente já começar a ver um bezerro menos sofrido, com maior dificuldade para cair intensamente. Sim. Por quê? Eu penso o seguinte: a gente formou um estoque lá atrás, a gente reteve fêmea em 21, essa fêmea gerou um bezerro em 22, esse bezerro virou um bezerro comercializado ali no final de 22, enfim, desde 20 até chegar agora, em que a gente começa a ver esse animal se tornar um boi magro e, consequentemente, lá na frente, um boi gordo. Então, esse processo é natural. A grande dificuldade é mensurar a velocidade com que ele chega. Se você tem grandes estímulos para negociar, se você vê preços baixos na hora que você vai adquirir e tem uma perspectiva positiva, você acelera. Pouco importa o Uhum. custo nutricional, porque você fala, ó, faz sentido eu negociar esse animal agora. Se não tem sentido financeiro você acelerar esse processo de engorda, aí o animal que você engordaria em 100 dias, você demora 160, 180, então você vai postergando esse estoque. O estoque existe, eu acho que não tem o que fazer. A gente vai, enquanto existir um preço do bezerro para baixo, um preço do bezerro batendo mínimas históricas, o cara sendo incentivado a abater fêmeas, a gente ainda vai enfrentar um mercado bem ofertado. Mas isso, Uhum. com o tempo, vai reduzindo, né? Então, e a própria velocidade de engorda do macho, né? Se eu vou acelerar ou não, depende muito do aspecto financeiro. Se faz sentido eu comprar milho, comprar farelo de soja, botar esse animal para comer nutrição, sendo que eu estou olhando para a bolsa e estou vendo um preço de 220, Sim, que é um perfeito, preço, inclusive, menor do que é agora. E perfeito. aí, essa matemática aí que eu acho que o pecuarista tem que fazer. Faz sentido eu acelerar esse processo de engorda nesse momento? E Uhum. aqui que mora a grande pergunta para as nossas respostas, né? Será que o que a gente tem que avaliar para enxergar se vai ou não faltar gado lá na frente, né? Se a gente vai ter essa pressão negativa, positiva de preço lá na frente. Essa é a grande indagação atual. Na minha visão, assim, tá demorando, cara. Já era para ter começado a inverter. Quando eu olho algumas escalas assim, eu falo, nossa, tem mais 15 dias aí, pelo menos, sabe? Sim. E aí eu falo, putz, já me joga para o final de agosto, me dá uma desanimada. E aí é o que eu volto e falo, né? Não tem milagre em fase de baixa, cara. Fase de baixa é cruel mesmo.
Então o pessoal está machucado, chateado e é complexo. Então tem que, né, se preparar para o pior, esperando o melhor, né? Acho que é mais ou menos isso. Esse é o lema de quem? Dos caras armamentistas, né? Os caras que compram arma aí, que gostam desse negócio de defesa residencial, eles sempre falam isso. Você tem que se preparar para o pior, esperando sempre o melhor. É mais ou menos por aí. Fala, E o Ari. mercado, ele é tão real isso que o Iago comentou, né? De em que momento que esse animal vai chegar, como o animal terminado lá para o frigorífico, que não foi uma, nem duas, nem três pessoas que eu conversei nos últimos dias que estava nesse questionamento. Será que eu confino o animal entregue esse ano? Ou será que eu coloco a pasto, por exemplo, e deixo para o ano que vem para ter um custo mais reduzido? E aí, além de hoje a conta não estar positiva, óbvio que depende de cada conta, depende da região do pecuarista, mas num cenário geral, assim, os confinamentos estão mais onerosos, né? Em relação ao preço da roupa, então a margem tá pior. E aí a gente observa também que quando a gente vai pensar em rentabilidade, não está justificando, mas também tem a questão muito psicológica, né? Essa volatilidade louca dos preços do boi, que no início do mês, a gente pega início de julho, a gente estava vendo o boi sendo negociado, o boi China sendo negociado em São Paulo a 260, 255. Agora a gente está vendo boi de 235. Então, isso leva uma insegurança muito grande também da operação, né? Não só em relação às margens, mas essa volatilidade. É isso aí. E, bom, vamos entrar no agrícola aqui agora, né? Vamos ver aí. Vocês vão marretar também ou tem notícia boa vindo da parte de custos? Tem notícia boa e tem notícia ruim. Então vamos. Bom, de um lado, né, principalmente olhando o mercado aqui do Brasil, em termos de preços de soja, de milho, a gente vê um mercado ainda bastante firme, apesar de uma safra grande de milho que está aí colocando uma discrepância também, né, movimentos aí diferentes em algumas regiões, né. Por exemplo, a gente tem Mato Grosso, que está praticamente com a colheita encerrada, né, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins. E a gente já vê o agricultor sentando em cima do produto, né, colocando o produto em cima do silo e elevando suas pedidas, né. Enquanto isso, para regiões como MS, Paraná, a gente ainda vê uma pressão de oferta, a colheita está ali na casa de 20, 25% nesses estados, e você ainda tem uma pressão de oferta, né. Às vezes esses preços não são sentidos diretamente, né, nos repasses aí que as cooperativas colocam, que as tradings colocam para comprar, mas tem surgido muito negócio de oportunidade. Então, às vezes, aquela indicação, né, ela está um pouco descolada ali do momento de mercado, mas a gente observa também, né, que o sentimento do lado do agricultor, ele é generalizado e corre para o mesmo lado. Vou segurar a safra para esperar um momento melhor de vender. Quando a gente olha também, né, o spread, né, vamos colocar paridade, se mantém firme na casa de R$ 60 a saca, base Santos, base Paranaguá, 60, 61. Quando a gente projeta, né, para o final do ano aí até dezembro, né, tem um spread aí que varia de 3, 4 até R$ 5 a saca. Então você já vê que as ofertas que chegam hoje, né, de empresas comprando, né, para pagamento de setembro, outubro, normalmente já começa a considerar esse spread aí, né? Já começa a ter um adicional de valor. Então, um momento para quem precisa comprar milho, ou compra agora, ou começa a olhar com atenção aí essas posições na bolsa, que também estão refletindo esse momento de paridade. Quando a gente vai para o cenário internacional, tivemos uma depreciação forte em Chicago aí, praticamente há 10 dias que vem acontecendo, cenário climático. Os Estados Unidos veio bem otimista nesses primeiros 10 dias de agosto. A gente tem agora os próximos 10 dias um pouco mais seco, uma leve elevação de temperatura, mas a gente já vê aí alguns sinais de que é uma safra norte-americana que vem dentro das expectativas, dentro de um cenário de normalidade e não vai adicionar mais grandes surpresas ao que a gente tem hoje, né? Essa semana tem relatório do SDA com essas revisões, mas acho que o Rodrigo vai comentar melhor depois disso.
Temos ainda o estresse lá em relação à Rússia, à Ucrânia, né, um impasse, uma instabilidade regional. A gente vê o movimento de cargas lá no Mar Negro reduzido, né? Esse ano também, né, esse período do ano, quer dizer, é uma sazonalidade que lá normalmente é um período reduzido de movimentação de carregamentos, né? Um período de entre safra. Tudo bem que lá a gente está colhendo a safra de trigo, colhendo a safra de milho, mas a maior movimentação ela vem aí a partir de outubro, novembro. Então, o mercado ainda lida com esse cenário de instabilidade. O maior reflexo hoje é sentido no trigo. A gente teve algumas elevações de cotações internacionais. O Egito, que é um grande comprador de trigo, né, teve aí o seu tender, né, que é uma espécie de licitação. O governo comprou, já vem comprando, acho que é o segundo tender aí, né, depois do fechamento lá dos portos no Mar Negro, que os preços que o Egito pagou foram mais elevados aí para o trigo. Então, você tem aí uma questão de que o trigo é o principal influenciado por essa questão e, de alguma forma, ele acaba arrastando o milho também. Tanto é que as cotações do milho em Chicago não caíram tanto quanto as da soja. Então, esse movimento ainda continua aí com uma instabilidade do lado internacional. Tem vindo também alguns reportes da China, né? Tempestades em algumas regiões agrícolas podem trazer alguma supressão aí de safra, alguma redução de safra. Isso tende a atenuar um apetite importador da China para milho, especialmente para milho nesse segundo semestre. Mas a gente tem que colocar Brasil colhendo 105 milhões de toneladas, 103 milhões de toneladas, Estados Unidos provavelmente aí seus 360, 370. A nível global, a gente tem mais de um terço da oferta mundial de milho colocada agora no segundo semestre de forma relativamente confortável, com Brasil e Estados Unidos, que são os principais players de exportação. Então, por enquanto, né, aqui no mercado de milho, a gente vê um sinal aí mais de oportunidades do que um mercado relativamente mais enfraquecido. Talvez isso tenha que olhar um pouco mais adiante, né? Questão de pressão logística, acompanhar como que vai ser esse início de safra 23, 24, calendário de plantio, desenvolvimento. Para a soja, um mercado um pouco mais firme, com prêmios mais firmes, ajudando a dar uma segurada ali em paridade de exportação. Perfeito. E o Rodrigo, o que você traz aí pra gente? Bom, Lígia, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Como o Stefan colocou, essas melhores condições de clima, né, para os Estados Unidos até a primeira metade de agosto refletiram nos preços em Chicago, e o milho ali voltou para patamares até abaixo dos $5 o bushel, tanto vencimento setembro quanto dezembro, que atualmente é o mais líquido. E hoje, inclusive, eles têm feito uma correção de alta, até por conta toda essa questão envolvendo o conflito Rússia e Ucrânia. O milho em Chicago ele fica bem atrelado ao movimento de preços do trigo, né? São produtos substitutos. Vencimento dezembro agora trabalhando a $5,01 o bushel, então é uma referência bem importante, esses $5. E fundos de investimentos, de acordo com o último report do CFTC, já reduziram as posições compradas em derivativos de milho. Atualmente, elas estão em 16.741 contratos até o dia 1º de agosto. Então, o report que sai na sexta-feira, ele compreende até a terça-feira anterior. E o mesmo é válido para a soja. As posições que estavam, o saldo comprado por parte dos fundos também foi reduzido. Então, atualmente, esse saldo em derivativos de soja, grão, ele está em 94.493 contratos entre futuros e opções, também até o dia 1 de agosto. E para a soja, o mercado que ele estava em tendência de alta, tanto no curto quanto no médio prazo, né, observando o movimento de preços em Chicago, ele já recuou bem e também vem corrigindo. Agora na tela o vencimento setembro está $13,63 o bushel e o novembro está 13,17, também uma referência importante para o novembro, assim como o vencimento dezembro
ele representa a entrada da safra norte-americana para o milho. O vencimento novembro, ele representa a entrada também da safra norte-americana, no caso da soja, e é uma referência, esses $13 o bushel. Agora, para o Brasil, né, para preços para produtor aqui, os preços que a gente já vinha comentando também em podcasts anteriores, né, a gente falava, olha, março, maio, trabalhando acima da referência dos $30 a saca, eles recuaram bastante. Então, são momentos, né, que a gente coloca pegando esse gancho que vocês falaram também, o ponto ideal, né, seja de mínima ou máxima, é quase que impossível, eu diria, né? Mas momentos ideais, né, para se escalonar a venda são importantes e a gente vê agora, né? Não é querer colocar, né, depois que passou, né, falar, eu avisei, mas de fato eram momentos interessantes. Agora trazendo para o Brasil, milho na B3 bem atrelado ao movimento em Chicago, né? Nosso programa de exportação, ele ganha força no segundo semestre, então o contrato aqui setembro ele fica bem atrelado ao contrato de setembro e dezembro em Chicago. A gente vê isso pela correlação, que ela é alta, e trabalhando na tela agora R$ 55 e R$ 56 a saca, porém num movimento bem lateralizado, né? Enquanto que em Chicago a tendência é de baixa no curto prazo. Se a gente abre o gráfico de preços aqui na B3, vencimento de setembro, ele está bem encaixotado. E reflexo também do movimento de preços no mercado físico, o Stefan pontuou, apesar da gente ter, no dia de ontem, o menor nível do preço físico, né, CPEA base Campinas, a R$ 52,96 a saca, é o menor valor do ano para o milho, base CPEA, e o menor valor, eu peguei aqui, desde 10 de agosto de 2020. Porém, quando a gente traz para o interior, né, a gente vê esse movimento ainda, produtor não querendo comercializar, né, igual o Stefan colocou, sentando em cima do milho e só falando, ó, eu entrego esse milho a R$ 2, 3, R$ 5 a mais dessas referências que a gente tem observado. Também pegando o gancho, soja Paranaguá no dia de ontem a R$ 146,23 a saca no mercado físico. Esses foram os indicativos aqui de bolsa. Só pontuando, vocês comentaram, Iago comentou no início do podcast, vencimento outubro para o boi, é o mais líquido. Inclusive tem a maior quantidade de contratos em aberto, acho que todos os participantes focados bastante nesse vencimento, né? Outubro, cerca de 70% ou até mais, segue em tendência de baixa, renovando os menores patamares da série hoje, R$ 225,20 a arroba na tela agora. E no último relatório de commitments que a gente publicou, que sai na sexta-feira, né, as posições semanais dos participantes na B3, pessoa física, ela reduziu um pouco a posição vendida, então a posição que bateu o recorde semanas anteriores, esse saldo vendido ele ficou em 6.410 contratos, e ainda um movimento oposto a gente vê por parte dos fundos, né? Investidores institucionais, eles aumentaram a exposição comprada para atuais 6.293 contratos. Então, é um fato curioso, né? Pessoa física bem vendida ainda, institucionais e PJ não financeira, apesar da redução no comparativo semanal da PJ não financeira, também é uma posição comprada, e a gente vê os preços aí do vencimento outubro renovando os menores patamares, né? 225,20 na tela. Perfeito. Acho que para a gente finalizar, eu vou só fazer um comentário quente aqui. O que está acontecendo com a bolsa agora, hein? Não é uma Lígia, coisa até. que eu costumo trazer aqui para o podcast, porque é Sim. muito real time, né? Aham. Mas, caramba, cara, jogaram o outubro lá nos 225. Bem, meu Sim, Deus. sim. O que eu acabei de ficar sabendo, na verdade, é que Hoje, teve uma desculpa, pressão gente. do atacado. Desculpa, hoje, dia 9 de agosto, 10h45 da manhã. Desculpa aí, Iago. Sim, não, só para o que eu acabei de ficar sabendo é que talvez tenha uma pressão maior no atacado, nos preços da carcaça bovina no atacado, que estavam circulando ali próximo dos 15,50, né? E Aham. aí, aparentemente, essa semana, mesmo com o Dia dos Pais, mesmo com tudo isso, o preço veio para 15. Então, basicamente isso, tá? Uma pressão maior dos preços do atacado. É o que eu Caramba, peguei agora, tá? bens a Deus. Vamos Coisa ver, da né? carne, né? Oremos, oremos.
E só pontuar que eu esqueci aqui de comentar, relatório WASD por parte do USDA na próxima sexta-feira, 13h. A gente vai comentar sobre, assim que sair o relatório, muita expectativa em relação à produtividade da lavoura de soja nos Estados Unidos, né? Atualmente, o USDA coloca um teto produtivo, 52 bushels por acre, não foi reduzido. Então, essas condições que melhoraram, né, até a primeira metade de agosto, não se sabe se o USDA vai manter esse teto produtivo, se vai reduzir. Então, isso é muito aguardado pelo mercado. Para o milho também, se o USDA vai manter esse cenário de oferta norte-americana, que é bem robusta, né, 389,15 milhões de toneladas, se eu não me engano. E também é muito aguardado, apesar de estar no encerramento do ano safra 22-23, o programa de exportação norte-americano segue muito atrasado. A gente até fez um post sobre isso no Instagram, né, no feed, comparando as exportações brasileiras e as exportações dos Estados Unidos. Então, talvez venha também mais um ajuste para baixo do programa de exportação dos Estados Unidos, né, que atualmente está em 41,91. E se a gente observa as exportações acumuladas, elas não